Em todas as áreas da nossa vida, a gente procura encontrar o sucesso. A parte complicada é descobrir isso sozinho, mas não precisa ser assim, porque é como quando vemos filmes sobre caça ao tesouro. Primeiro, em geral, o que as pessoas têm é um mapa, e eles conhecem, claro, todo o caminho antecipadamente. Já parou para pensar nisso? É desse jeito. Eles sabem onde começa e eles sabem exatamente onde termina. Sempre tem um X no final lá do mapa. Então, só que se é assim, por que então que é uma caça ao tesouro? E porque geralmente é uma aventura até chegarem no determinado ponto do X, ou seja, onde está o tesouro. Isso é simples. É porque existe uma caminhada a ser feita com todas as particularidades que só ela tem. Ou seja, armadilhas no meio do caminho, desafios a serem ultrapassados, medos a serem superados, mas tudo vale a pena quando se bota a mão naquilo que se está procurando, no X, no tesouro que está mostrando naquele mapa. Só que para a gente conseguir a tão sonhada liberdade financeira, que talvez seja então o X do mapa, o X da questão para nós, pode ser muito mais fácil a caminhada quando, além do mapa, a gente tem então os passos a dar. E de antemão já podemos de repente nos preparar para cada um dos problemas, com atitudes que podem fazer de nós mais fortes, justamente para vencer o que a gente já sabe que nos espera. E é assim, treino difícil, jogo fácil. Nesse vídeo eu vou trazer 5 passos que vão tornar o jogo da riqueza muito mais fácil para você. E eu tenho certeza que se você seguir, é uma questão de tempo para a riqueza te encontrar. Porque ela está te procurando, você sabia? Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e ganhar em dólar. Se esse é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Olha só, não dá para encontrar riqueza de qualquer jeito. Ela é seletiva com as pessoas que ela se relaciona. E quer ver se você não concorda? É fácil você perceber. Tem mais gente rica ou mais gente querendo ser rica? Viu? Da tua resposta, você já percebeu que para ter sucesso não basta ficar no campo do querer, mas é preciso adquirir bons hábitos financeiros, para só então ver sua vida sair da correria de alcançar algo para poder se colocar na situação de desfrutar daquilo que você almeja ter. E nesse ponto, o tema investimentos precisa fazer parte dos seus planos antes do que qualquer outro. Até porque você não quer só conquistar seus sonhos, você quer desfrutar e mais do que isso, você quer permanecer com eles. Mas daí uma pergunta comum que eu já ouvi centenas de vezes. Afinal, o que significa investir? Olha só, nesse ponto, eu vou dizer para você que eu não considero que existe necessariamente uma resposta óbvia. Até porque investimento não é um fim em si mesmo. Ele não é essa questão, por exemplo, cheguei nesse ponto, então acabou. Não, ele tem a ver com, de repente, com uma atitude sua de começar a pensar principalmente no seu futuro e, claro, né, não, você que vai definir o montante que você quer alcançar. Porque não adianta você ser rico e você não ter riqueza. Entendeu o que eu quero dizer? Não? Então olha só, aqui você pode não ter entendido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te exemplificar. Acompanhe comigo a seguinte ideia, ou melhor, a seguinte história. O rico, ele está acordando às 4 da manhã, obedecendo o relógio, para sair rapidamente para ganhar milhões em Wall Street. Agora, já o que tem riqueza está acordando sem o despertador. Pegou a diferença? Veja que isso faz todo sentido à medida que ser rico é ter muito dinheiro. Ser rico é viver uma vida ótima, mas acima de tudo, fazer o que você quiser e simplesmente ter liberdade. Você não está amarrado ao relógio, a uma obrigação. Você está livre para fazer o que quer e quando quer. Por isso que cada dia você tem uma oportunidade de trabalhar e lutar pelo seu padrão de riqueza. Isso não tem a ver com um valor padrão, mas é a quantidade apenas de dinheiro para fazer as coisas que você considera mais importantes na tua vida. Isso pode significar estar disponível, de repente, todos os dias para os seus amigos, para sua família, garantindo que pode estar onde você quiser e com quem você quiser, tendo tempo para se concentrar em você mesmo e, claro, para ser uma pessoa melhor.
Assim, investir é aprender a equilibrar a vida. E eu não conheço ninguém que fez fortuna e tem uma vida equilibrada. Olha só, que realiza seus feitos sozinho. Nunca conseguiu isso. Por isso que os gurus dos investimentos de hoje, eles também têm seus próprios gurus. Porque todos os especialistas têm muito a aprender na companhia de outras pessoas. Então, dentro disso que eu estou te falando, uma habilidade que faz parte de todos os investidores de sucesso que eu conheço é o número 1, ser um estudante vitalício. Ó, conta-se uma história no meio dos investidores que certa vez um jovem visitando propriedades de milionários dentro de um passeio turístico, o guia estava falando e contando como que os donos daquelas casas maravilhosas gastavam seus dinheiros. De repente, o rapaz para o guia e fala: "Pera um pouco, me conta não como eles gastam, mas agora, faz favor, me conta como eles ganham." Sabe o nome desse garotinho? Warren Buffett. Essa é uma história, ninguém sabe se é verdade, nunca o Buffett confirmou. Mas enfim, vale muito para pensar e está dentro da filosofia dele, não tenho dúvida. Então, olha só, fazer as perguntas certas é o que nos faz crescer em certas áreas da nossa vida. E quando a gente então se considera estudantes perpétuos, aí esta é uma prática que só nos melhora. E veja que apesar de repente, do bilionário Buffett continuar investindo e cada vez ganhando mais, toda vez que ele dá uma entrevista, eu já vi várias delas, e ele ou escreve um livro, ele coloca ali informações dizendo o quanto de tempo ele separa diariamente para estudar sobre investimentos. E olha, não é pouco. E eu percebi que a maioria dos investidores de sucesso ao longo da minha carreira se considera estudantes de investimento sempre. Eu me considero um investidor estudante sempre lendo, sempre estudando, sempre parando para ouvir outros. Grandes dicas e ensinos vêm de outras pessoas. O que significa que eu falo por uma experiência própria, ninguém consegue de repente alcançar o top do conhecimento. Sempre o mercado ele é muito dinâmico, então ele sempre é necessário a gente estar se reciclando. Isso porque não importa então o nível de experiência que se tem. Há muito a ganhar sempre com leitura de livros sobre tópicos como investimentos de longo prazo e finanças comportamentais. Mas claro, a troca de informações, essa é muito importante e mais, muito preciosa. Então, agora dentro dessa realidade de eterno aprendiz, não significa seguir a qualquer um, claro, mas você vai sendo seletivo à medida que você vai entendendo cada vez mais sobre o mercado financeiro e você vai entendendo quem de repente é mais alinhado com a tua forma de enxergar. Esse é um ponto muito importante na hora de você estudar sobre o mercado financeiro, porque às vezes aquela pessoa que está falando ou aquele meio de comunicação não se alinha com aquilo que você quer para a sua vida. E não tem problema nenhum nisso. São pontos de vista diferentes, são formas de querer estar no mercado financeiro, formas de investir totalmente diferentes. Estão erradas? Não, elas estão certas. E quem está errado somos nós, às vezes, de buscarmos formas de investir que não se alinham com os nossos propósitos de vida. Esse é um ponto muito importante sempre para a gente considerar. Agora então, olha só, ponto número 2. Por isso, siga as notícias, mas não seja um seguidor. Nesse tempo de ser seguidor disso, daquilo, daquele ou daquela, tome muito cuidado com isso. Eu conheço pessoas que são aficionados em notícias e muitos usam essas informações para conduzir seus investimentos, inclusive. Mas aqui eu posso dizer que eles nem sempre são os investidores mais espertos. Isso porque ficam tão ávidos por notícias de um determinado meio de comunicação que eles se esquecem que todo veiculador de notícias tem uma tendência econômica, política e social. E isso influencia totalmente a forma de passar um fato de repente. Então, não ser um seguidor cego de um determinado meio de comunicação ajuda a permanecer crítico com aquilo que se está tomando conhecimento naquele momento. Claro que estar informado é a base para se fazer bons negócios. Por isso que eu disse que precisamos seguir as notícias, mas nunca estarmos amarrados a uma só visão de um determinado fato. Até porque ficar de olho nas novas políticas e ações do governo ajudam os futuros investidores de ações a colher os benefícios disso. Um exemplo atual, quer ver, é o tema sobre o aumento das taxas de juros. Se isso acontecer, as ações, por exemplo, do setor bancário
vai subir muito, porque banco vende dinheiro e dinheiro a juros. Quanto maiores, maior a lucratividade. Então, para o investidor, isso seria uma excelente notícia para poder investir e lucrar. Agora, ponto 3. Tenha um plano muito bem definido. Não é porque um conjunto de empresas de um determinado setor ela está em alta que você, de repente, deve investir nela. E eu te falo isso porque é preciso você ser crítico na hora de ver o que se encaixa na tua forma de investir, no seu plano de investimento, nas suas perspectivas de futuro. Até porque uma coisa é ter um palpite sobre uma determinada ação, mas os investidores vencedores não entram na batalha pela riqueza sem uma estratégia sólida para ligar os pontos. Isso porque os investidores mais bem-sucedidos, eles elaboram um plano e então eles implementam esse plano e os mantêm. Mantêm esses planos, seja nos momentos bons, tanto quanto nos momentos ruins. Isso porque quando a gente monta a nossa carteira de investimentos, a gente inclui categorias de ativos com retornos de investimentos que se movem para cima e para baixo sobre diferentes condições de mercado. Dentro de uma mesma carteira, veja só, nós podemos ter vários tipos de ativos e é muito aconselhável fazer isso de uma maneira consciente para gerar o equilíbrio da tua carteira. Mas a gente sabe que independente da carteira que você tenha, os retornos sempre eles vão estar acontecendo, mas a oscilação faz parte do ato de investir. Os retornos, por exemplo, das 3 principais categorias de ativos, por exemplo, ações, renda fixa e dinheiro, eles não aumentaram e diminuíram ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E o motivo é simples. As condições de mercado que fazem com que uma categoria de repente de ativos tenha um bom desempenho, geralmente também vai fazer com que outra categoria tenha retornos médios ou até fracos. É diante disso que ao investir em mais de uma categoria de ativos, você reduz o risco de perder o teu dinheiro e principalmente os retornos gerais de investimento do teu portfólio, eles vão ter uma caminhada mais tranquila por conta justamente do equilíbrio do que a gente chama de rebalanceamento da carteira. Nesse caso, eu vou te falar o seguinte, o teu plano ele vai ajudar muito você a lembrar o porquê que ele foi feito. Por que você desenhou ele daquela maneira? Porque, claro, você tem com base os teus objetivos de futuro. Então você vai saber exatamente para que ele serve e de que forma você deve então se comportar independentemente da situação que se apresenta. Isso porque, se o retorno do investimento de uma categoria de ativos, de repente, ele vier a cair, você vai estar em uma posição, de repente, de neutralizar as suas perdas nessa categoria de ativos com melhores retornos em outra categoria de ativos. Esta é a ideia do equilíbrio. E olha que eu não estou falando aqui de ser arrojado ou ser conservador, mas sim de seguir o plano de investimento que faz sentido na tua realidade. Isso porque como você aloca os seus ativos, tem um grande impacto sobre se você vai atingir ou não a tua meta financeira. Até porque se você não incluir risco suficiente no teu portfólio, os teus investimentos, de repente, eles podem não gerar um retorno grande o suficiente para você chegar na tua meta. É como no caso de você estar economizando para uma meta de longo prazo como a aposentadoria ou faculdade. A maioria dos especialistas financeiros concorda que provavelmente você vai precisar incluir pelo menos algumas ações ou fundos que gerem maior volatilidade na tua carteira, porque é dessa volatilidade que você vai tirar justamente os teus lucros. Então, você tem que observar que os maiores retornos vão vir dessa categoria de ativo, que são as ações. Agora, claro, aproveita antes da gente ir para o próximo tópico. E se esse vídeo está sendo instrutivo para você, dá um like nele e já envia para mais uma pessoa. Isso me ajuda muito a fazer o canal crescer e a divulgar esse conteúdo para mais gente, ok? Conto com você. Agora vamos para o tópico número 4, que é uma prática muito comum, ou pelo menos deveria ser, a persistência. Isto mesmo. Isso aqui vale para qualquer área, tá? Áreas da sua vida que se você não é persistente, dificilmente você vai conquistar alguma coisa. E você sabe do que eu estou falando porque você já deve ter agido dessa maneira, inclusive. Aqui é uma habilidade extremamente subestimada, inclusive, porque os bons investidores a todos os dias estão prontos para trabalhar duro, seja lendo artigos, lendo gráficos, ouvindo notícias, e mesmo depois de tudo isso, às vezes eles cometem erros. Mas eles não se importam,
Por quê? Porque se recompõem e começam tudo de novo. Agora, compare isso com aqueles que de repente perderam dinheiro, só que não são persistentes. Que quando invariavelmente eles de repente cometem erros, eles ficam desanimados e passam de estarem interessados nos investimentos para serem críticos. Mas olha, eles deixam aqui de lado uma coisa muito importante: aprender justamente com os erros. Eles perdem a oportunidade de se fortalecerem com essa coisa chamada experiência. E isso, olha, na tua profissão, você já deve ter provado isso. Você só se tornou um bom profissional porque você teve momentos de erro e eu tenho certeza que você aprendeu com eles. Então, para os investimentos, não é nada diferente. Olha só, isso porque ao se persistir, você vai perceber que outras situações similares, de repente, elas vão aparecer novamente para você. Só que nesse momento, o que você faz? Você não continua seguindo, você se desvia delas e melhor. Então, nesse momento, o que aconteceu foi melhorar o teu passe. Isto mesmo, na tua profissão, na tua vida, nos teus investimentos, porque você adquiriu conhecimento. Mas olha só, agora esse é o grande ponto. A gente entender uma velha máxima. Não é que a situação, de repente, ela ficou mais fácil para você. É você que se tornou uma pessoa mais forte, de maior conhecimento. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico número 5. Está no sangue do investidor uma coisa chamada disciplina. Quando eu falo de disciplina, eu digo que ela se aplica a absolutamente tudo. Não há uma só pessoa de sucesso que eu conheço, seja na área que for, que chegou no máximo do seu desempenho sem disciplina. Então, eu não tenho como falar em liberdade financeira também sem, de repente, mencionar disciplina, porque faz parte do projeto do seu investimento, mas faz mais que isso, faz parte do seu projeto de vida, da sua prática diária, porque é necessária no mercado financeiro e na vida como um todo, ser, de repente, uma pessoa disciplinado para você, aqui no meu caso, falando sobre finanças, você se tornar então um investidor de sucesso. Isso porque a gestão de investimentos bem-sucedida requer disciplina de investimento, que envolve o foco nos fundamentos de longo prazo, mantendo o seu plano de investimento e seguindo uma abordagem sistemática para o reequilíbrio da sua carteira quando for necessário. O melhor é que, mantendo a disciplina, você remove ou, no mínimo, você vai minimizar os efeitos das suas emoções no processo de tomada de decisão de investimentos. Por isso que é um componente crítico da gestão do portfólio essa ideia dos teus sentimentos. E é vital para o sucesso de qualquer plano financeiro você se manter o quê? Equilibrado ou equilibrada. É igualmente importante manter a disciplina quando os tempos são bons e quando são ruins. Por isso que a gente foca nos fundamentos de longo prazo e, claro, tirando as emoções do processo de tomar a decisão de investimentos, os investidores podem navegar melhor pela volatilidade do mercado ou pelas condições imprevisíveis do mercado com a confiança, de repente, de quem tem seus planos financeiros muito bem determinados e você sabe que é tudo focado no longo prazo. Então a sua segurança está justamente nesse percurso, nessa visão. Veja que o ano 2020 foi um excelente exemplo dos benefícios que a disciplina pode trazer a uma carteira de investimentos. Isso porque em março e abril as ações globais foram negociadas significativamente abaixo das altas registradas no início do ano. Muitos investidores deixaram-se envolver pelas emoções e permitiram, claro, que aquelas terríveis manchetes da época ditassem suas decisões de investimento. E, infelizmente, se esgotaram e não conseguiram segurar os seus investimentos e preferiram vender e fizeram isso com grandes perdas. Já do outro lado, quem manteve a sua disciplina diante do aumento da volatilidade e não reagiu aos ruídos do mercado, pelo menos de curto prazo, nem se desviou por conta das manchetes, acabou se beneficiando com uma carteira de investimentos lucrativa à medida que o mercado finalmente se recuperou e entregou muito mais do que só o crescimento normal, como a gente tem visto nos números. Isso ocorre porque os melhores dias do mercado de ações geralmente seguem imediatamente alguns dos piores dias. E eu falo baseado em números, porque isso aconteceu em 2008 e novamente repetiu em 2020. E invariavelmente acontece sempre que o mercado experimenta uma liquidação significativa, ou seja, uma venda muito grande. Veja que perder esses dias de mercado de ações muito fortes é prejudicial.
E nesse caso aqui, é principalmente quando a gente vê na ideia do longo prazo, porque no longo prazo ele vai se beneficiar demais dessas quedas. Olha só, veja esse gráfico. Se você tivesse perdido os 5 melhores dias desde 1970, o teu retorno teria sido reduzido em menos 30%, ou mais, menos 36%. Se você perdeu os 15 melhores dias, o teu retorno poderia ter sido reduzido em mais de 64%. E se você tivesse perdido os 25 melhores dias no mercado de ações, o teu retorno teria sido reduzido em mais de 77%. Então a dica de ouro é o que torna uma estratégia de investimentos bem-sucedida. É justamente a disciplina de investimento que aceita que o mercado de ações tem episódios de ganho e de perda, cabendo somente reequilibrar a tua carteira de tempos em tempos, mas não indo atrás de supostos vencedores ou buscando, claro, cronometrar o mercado no momento exato para entrar ou para comprar ou para vender, mas simplesmente aumente constantemente as suas contribuições. Isto fica claro à medida que, faça chuva ou faça sol, guerra ou paz, divisão de países ou pandemias, o que se vê é o crescimento disciplinado da economia, e aqui não é disciplina linear, mas sim de constância e, acima de tudo, de recuperação. O que a gente observa é que os mercados eles caem, eles sobem, mas sempre a tendência é de crescimento. Pelo óbvio, as empresas estão investindo bilhões para quê? Para crescerem, para serem grandes nomes no mercado onde estão atuando. Então o crescimento é inerente à operação de investimento. Eu espero que você possa desenvolver cada uma dessas habilidades. E na sua opinião, qual delas é mais importante? Me conta aqui nos comentários e não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E olha, também encaminha para mais alguém para que essa pessoa possa se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.